9h05. Nós lembramos que esta gravação estará disponível também no site cacanoticias.com, também nas nossas redes sociais. Portanto, estará gravada em áudio e vídeo. Vamos para o quadro. Sala de Visitas. Muito bem, no quadro Sala de Visitas, hoje eu tenho o prazer, aliás, é a primeira vez aqui nos nossos estúdios, né? No quadro Sala de Visitas, nós vamos bater um papo aqui com o secretário de Estado da Cidadania e Justiça, o Ember Fidelis. Vai falar sobre o programa Reeduca Tocantins e também demais projetos que estão sendo desenvolvidos pelo órgão, viu? O titular da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, CECIJU, Ember Luiz Fidelis, é advogado formado pela Faculdade Objetivo de Palmas, pós-graduado em Criminologia e doutorando em Direito Penal. Até sua nomeação ao cargo de secretário de Estado da Cidadania e Justiça, isso em abril de 2018, ele estava presidente do Conselho Penitenciário do Tocantins, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O Ember também é membro do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, CONSEG, e representa o mesmo conselho no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Secretário, seja bem-vindo ao nosso programa. Aliás, um prazer enorme em tê-lo aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia, Cacá. Faz tempo que a gente conversa sobre essa entrevista, dessa possibilidade, né? Deu Sim. certo dessa vez, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Secretário, nós estávamos comentando nos bastidores há alguns minutos atrás, a gente falava assim, poxa caramba, infelizmente no Brasil é muito complicado falar em ressocialização nesse país, né? Falar não, as pessoas ainda têm em mente aquele lance de que, bandido tem que apodrecer na cadeia, tem que estar ali, e bandido bom é bandido morto, é terrível. E aí você pega um jovem, por exemplo, um reeducando, se o Estado não lhe dá as garantias para que ele tenha um mínimo, um mínimo do mínimo, fica complicado falar que um jovem desse vai voltar para o seio da sociedade e não volte revoltado. Agora, durante a sua gestão, a gente tem percebido muito que o senhor leva muito a sério essa questão quando se fala dos seus reeducandos, até porque é uma obrigação do Estado tratá-lo pelo menos como digno, né? Exatamente. Cacá, quando assumimos o desafio de estar à frente da Cidadania e Justiça, que é uma secretaria enorme, não só lá nós temos o prisional, mas nós temos também o sistema socioeducativo, a criança e adolescente, nós temos o PROCON, nós temos todos os direitos humanos ali na pasta, e o sistema prisional. Especificamente nesse sistema, não se pode, a gente não pode reclamar, depois da forma que a gente trata, o reeducando ali no cumprimento da sua pena. Se não tratarmos bem, a gente precisa lembrar que depois ele retorna à sociedade, Então o mínimo que o Estado precisa fazer com essa pessoa durante o período de sua pena, às vezes a gente fala muito de ressocialização, Eu não gosto muito de falar em ressocialização, porque muitas vezes você está socializando a pessoa desde o início. Às vezes a pessoa ela não tem um ensino, ela não tem uma capacitação, ela não tem nada. Então, quando a nossa missão ali é reintegrá-lo da melhor maneira possível para a sociedade. O pedido do governador em 2018, quando foi feito o convite, era: eu quero os presos do estado do Tocantins trabalhando, estudando, e eu quero que acabe essa situação de toda semana você tem fuga, toda semana é preso fugindo, é gente falando em grupo de WhatsApp, é preso não sei aonde. É isso que ele pediu. De lá para cá a gente vem trabalhando nessa missão. Reduzimos em 94% o índice de fuga, capacitamos os nossos servidores. Hoje nós temos os servidores mais capacitados do Brasil. Onde tinha curso possível, com os melhores instrutores nós mandamos, eles vieram. E o que se vê hoje do tratamento para os reeducandos nos procedimentos dentro das unidades prisionais do Tocantins é outra coisa, é outro nível. Hoje quem entra nas unidades prisionais entende, quem conhecer entende a diferença que estamos fazendo naquele sistema. Hoje nós estamos com 2 programas ativos muito fortes. O primeiro é o programa Novo Tempo. Esse programa Novo Tempo, são fechadas parcerias com as prefeituras, dentro da nossa missão
da gestão municipalista do nosso governador, nós estamos colocando a mão de obra carcerária à disposição dos prefeitos. Né? Nós sabemos da dificuldade, principalmente dos municípios menores, na questão de orçamento, na questão de financeiro, e hoje nós visitamos os prefeitos e disponibilizamos essa mão de obra para ele. Nós passamos 2 anos capacitando nossa massa carcerária. Hoje nós temos pintores, eletricistas, encanadores, nós temos pedreiros, nós temos padeiros, nós temos diversas pessoas qualificadas que estão presas no estado do Tocantins, e a gente está usando essa mão de obra ociosa ao benefício dos prefeitos. Então, nós temos diversas prefeituras fechadas convênio com a Secretaria de Cidadania e Justiça, onde o prefeito, a prefeitura, ela coloca a sua demanda, né, para a secretaria, como calçar uma praça, ou subir um muro de uma escola, enfim. Nós passamos o orçamento para ele, o prefeito fornece os insumos, nossos reeducandos fabricam, né, os insumos, principalmente os artefatos de concreto, e entregam sem custo para a prefeitura em benefício da sociedade. Então isso vem trazendo um bem, isso vem trazendo uma ajuda às prefeituras, e isso vem reintegrando essas pessoas para a sociedade. Agora, é claro que quando fala de um projeto extraordinário como esse, porque é preciso realmente colocar essa moçada aí para trabalhar, né, secretário? E esse projeto é maravilhoso. Eu acredito que o número de prefeitos interessados tenha sido aí um número interessante. Agora, quando fala em colocar essa moçada para trabalhar e tal, algumas pessoas ficam preocupadas. Espera aí, mas será que não vai haver alguma fuga em massa? Aconteceu em algum momento alguma coisa desse tipo, secretário? Não, de forma alguma. Na verdade, muito pelo contrário. Quando você capacita o preso, quando você educa, quando você trata com respeito, com dignidade, o índice de fuga, né, o índice de insatisfação dentro das unidades, ele diminui. Praticamente zero, né? Exatamente. E os educandos que são selecionados para essas atividades, eles são extremamente analisados, ele passa por psicólogo, ele tem a questão do bom comportamento, tem a questão do motivo da sua prisão, enfim, eles passam por uma triagem muito grande para estar ali. Um exemplo, né, do que estamos fazendo estamos finalizando a nossa primeira escola. Né? No programa Reeduca Tocantins, os presos estão dentro das escolas reformando e entregando para a sociedade uma escola reformada, digna. A nossa primeira agora ali na Vila União, a Escola Estadual Girassol. Quem puder passar por ali e olhar, quem conhecia como era, né? Nós vamos ainda fazer a matéria, colocar as fotos, mas a escola está ficando nova, toda reformada com mão de obra carcerária. E isso traz um benefício enorme. Quando voltar às aulas, esses presos que estão lá trabalhando, eles vão participar de um momento com os alunos, contando para os alunos da sua experiência, o que era estar ali, o que ele aprendeu, e dizendo, olha, não vão por esse caminho, porque esse caminho não deu certo, hoje eu estou aqui pagando, estou aqui entregando uma escola para vocês, espero que vocês aproveitem essa oportunidade que nós não tivemos e sigam em frente. Até porque, secretário, é aquela velha história. O cidadão foi parado ali, não teve nenhuma oportunidade da vida, sempre viveu à mercê da própria sociedade, da própria sorte. De repente o cara tem condições, o Estado vai lá e fala assim, peraí, eu estou te oferecendo uma oportunidade de você aprender uma nova profissão, né, de você poder trabalhar, e ainda existe também a questão relacionada à redução da pena, né, secretário? Exatamente. A cada 3 dias que eles trabalham, um dia é remido da sua pena. Gente, o projeto é extraordinário, eu acho que o Brasil inteiro já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Parabéns, né, ao secretário, parabéns ao governador Carlesse por entender que esses que estão ali estão reclusos, eles precisam realmente trabalhar e precisam estudar. Quando eu falo em estudar, secretário, já há algum projeto a nível de parceria entre Unitins e Seduc e a própria Secretaria de Cidadania e Justiça para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde o sistema online demonstrou que realmente é possível, né, fazer com que essas pessoas aprendam mesmo que de forma remota? Há alguma coisa nesse sentido, secretário? Temos sim. A pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Tanto na educação, até mesmo na questão judicial, como a visita online, né? A entrevista com o advogado online, as audiências online, né? Isso, na verdade, traz uma economia muito grande até para o Estado. Sim. Né? Porque você não tem... E uma segurança, porque você não tem um deslocamento, né, dos apenados pela cidade, pelo Estado, enfim. Temos a parceria, sim, com a Unitins, não só na questão do ensino, mas também na questão dos artefatos de concreto. A Unitins também usa da nossa mão de obra
para as melhorias no seu campus, né? Para a construção, a gente tem uma parceria muito boa com o reitor. Temos parcerias também com o UFT, né? Temos unidades que são modelos de educação hoje a nível nacional, reeducandos que escrevem livros, por exemplo. Nós estamos já na nossa segunda edição nessa situação. Nós tivemos em torno de 550 matriculados no Enem, no último Enem, né? Temos presos que já passaram em universidade, que estão aguardando. Enfim, nós temos o que nós pensamos para o futuro. Nossa marcha carcerária, ela a gente está bastante confiante. É lógico, todos não serão recuperados, né? A pessoa ela precisa querer. Mas para aqueles que querem, está à disposição uma capacitação, um estudo para que ele saia dali e volte melhor para a sociedade. Ou seja, para aqueles que realmente querem, o Estado está dando todas as garantias para que ele volte realmente aos seios da sociedade como um novo cidadão nessa história aí. Secretário, agora o senhor falou assim, não, nós tivemos que nos reinventar, claro, como todos os órgãos tiveram que se reinventar diante de uma pandemia como essa. Vem aí o caso seguinte, eles estão reclusos, né? Um local extremamente preocupante deixar ali esses apenados diante de um vírus que nós temos que conviver. Essas pessoas, por exemplo, que poderiam vir a visitar, levariam, claro, né, normalmente o vírus para dentro de uma prisão, vamos colocar assim. O que tem sido feito? Houve um número expressivo de pessoas que contraíram Covid nesses presídios do Tocantins, nesses centros de ressocialização, secretário? Cacá, é um momento muito difícil. Na verdade, sim, ainda estamos passando por ele, né? A gente tem todo o cuidado para tratar com essa matéria. Nós implementamos o programa Lockdown, né, no sistema penitenciário, onde unidades onde a gente conseguiu diagnosticar presos com Covid, nós rapidamente isolamos esse preso e essa unidade ela passa por quarentena e ela não recebe presos durante 15 dias, até que o vírus se acabe por ali e a gente não espalhe mais naquela situação. E assim foi feito, né? Então, nós conseguimos isolar todos os nossos infectados. Nós não precisamos, foi mínimo os casos que a gente ocupou os hospitais municipais e estaduais com presos com Covid. Eu acho que você não deve ter visto essa matéria por aí de generalizada. Nós conseguimos tratar os nossos presos todos dentro das unidades prisionais. Agora, com 15 meses aí de pandemia, nós tivemos um óbito, e esse óbito foi de um preso que já chegou infectado na unidade. Ele passou 2-3 dias e foi para o hospital, de lá ele não retornou, né, infelizmente. Então, eu até hoje, né, eu digo até hoje porque a gente não sabe até quando que vamos passar por essa pandemia, mas o nosso trabalho ele vem dando certo, né? Se falaram em genocídio carcerário, se falaram em várias situações ruins, mas o sistema penal do Tocantins ele vem passando bem. E mesmo assim, com todas as restrições, nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de estudar, nós não deixamos de oferecer o mínimo que o Estado precisa oferecer para a sua massa carcerária. Ou seja, números extremamente positivos. Exatamente. Diante de uma nós somos o situação Estado difícil, que menos sofreu com a pandemia na sua massa carcerária. Nós tivemos 3 servidores que infelizmente vieram a falecer, né, com o vírus. Sim. Nós lamentamos muito com essa situação, né, até porque a Polícia Penal ela não parou momento nenhum, assim como as nossas forças de segurança, né, assim como nossos profissionais da saúde. São heróis que estão ali na linha de frente e que tem que ser lembrados por isso. Gente, eu estou recebendo aqui nos estúdios, no quadro Sala de Visitas, o secretário da Cidadania e Justiça, o Eber Fidelis. Vamos lá, secretário. No início deste ano, houve o lançamento do programa Reeduca Tocantins. Que programa é esse? Qual o objetivo? Cacá, o Reeduca Tocantins, ele coloca a mão de obra carcerária à disposição da sociedade. Nós começamos essa parceria com a SEDUC, né, disponibilizando a mão de obra carcerária para a reforma de colégios, né, para nossos alunos do Estado. Após, nós estendemos as outras secretarias, como estamos reformando delegacias, hospitais, né, e depois estendemos para os prefeitos. Não só a fabricação dentro das unidades prisionais, como os bloquetes, por exemplo, como a conificação, mas roçagem, pintura de meio fio, melhorias no município. Às vezes o prefeito, a gente sabe da dificuldade que ele tem de estar contratando pessoas da sua folha salarial, que é muito difícil. Nós passamos isso aqui no estado e o governador, com muita sabedoria, conseguiu reverter, né?
e a gente sabe da situação que passa os municípios, então nada mais do que nós estamos oferecendo a nossa mão de obra ociosa para os prefeitos utilizarem em melhoria do seu município, né? E o governador utilizar na melhoria do estado. É nesse aspecto que funciona o Reeduca Tocantins. Agora, dentro desse projeto, é claro que há um cronograma. Como é que funciona, secretário? Quais são os dias, horários em que eles podem trabalhar? É de segunda a sexta? Como é que funciona? Olha, eles o sistema prisional ele não tem isso. Inclusive, nós temos uma reunião agora às 11 na Secretaria de Indústria e Comércio, com o Tom Lira, e vamos tratar exatamente sobre isso. A mão de obra carcerária, hoje, em estados que, por exemplo, Santa Catarina, que é um modelo de trabalho, lá nós temos unidades com 100% dos presos trabalhando. Indústrias, né, indústrias nacionais dentro das unidades prisionais utilizando mão de obra carcerária. Essas indústrias, elas produzem, em média, 30% a mais que as indústrias que fora da unidade. Sim. Porque lá ele não para, é sábado, é domingo, ele não tem outro compromisso, enfim, ele não para de trabalhar e a mão de obra é muito rentável para essas indústrias. Então, assim, nós não temos dias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Essa mão de obra é para ser utilizada, né, da melhor maneira que traga um benefício maior para a sociedade. Nós falamos no início a respeito do interesse das cidades em participarem desse projeto. Agora vamos um pouquinho mais a fundo, secretário. São várias cidades, claro, né, do estado que já foram beneficiadas com este projeto. Quais foram elas e quantas ainda estão previstas para ocorrer, por exemplo, este ano? Eu creio que o número de prefeitos interessados deve ser enorme. Sim. Nós temos, por exemplo, limpeza e pintura de ruas, das ruas principais de Abreolândia, pintura e reparos do prédio do IML em Tocantinópolis, manutenção e reparos da Escola Militar em Arraias, reforma da Escola Estadual em Palmas, né, Girassol, construção de pergolato nos municípios de Colmeia e Itaguatins, apoio na construção da sede de uma ONG que cuida das crianças carentes na comunidade Barra da Grota, reforma do asilo em Cristalândia, dentre outras. Por exemplo, Dianópolis hoje é a nossa referência em artefato de concreto. Lá a fábrica ela está funcionando, ela está tão avançada que nós mandamos presos de outras unidades para Dianópolis e os próprios presos capacitam os colegas. Eles passam pelo curso, saem de lá capacitado. O preso que saiu de lá, por exemplo, a última turma foi de Barrolândia, ele retorna a Barrolândia para prestar serviço para a sociedade. Então, assim como os alunos, assim como na educação, no trabalho, você chega num nível de conhecimento e no nível de confiança daquela pessoa que está ali dentro que ela passa a capacitar os colegas. Então, a gente acredita que essa semente não é agora que a gente vai resolver essa situação, mas estamos plantando uma semente que futuramente trará bons frutos ao Tocantins. Que maravilha. Durante o lançamento do programa Reeduca Tocantins, secretário, o governador Carles também promoveu a entrega de um ônibus Cela 100% equipado para o transporte seguro de reeducantes. Aliás, eu estive acompanhando que estrutura é aquele ônibus. Aliás, é uma estrutura de segurança máxima, né? É uma importância muito grande um veículo desse para o desenvolvimento do projeto. E a gente percebe que há também um investimento muito forte na estrutura hoje. Há uma preocupação muito grande por parte do governo, ou seja, é preciso repensar como um todo, falar, não, nós precisamos melhorar, mas precisa dar realmente uma estrutura mínima, né, secretário? Cacá, acredite, a Secretaria de Cidadania e Justiça nunca teve um problema financeiro. Na verdade, o que tinha era uma má gestão, era um problema de interesse. Problema de dinheiro não era? Não, nunca foi. Quando nós assumimos em 20 de abril de 2018, 10 dias após, nós tínhamos ali cerca de 44 milhões de reais do governo federal que iriam ser expirados por falta de projetos. Sim. Ou por projetos ruins, né? Hoje, a Secretaria de Cidadania e Justiça, ela é a secretaria que mais executa convênios a nível federal do Brasil. Nenhuma outra secretaria executa como nós executamos, né? Nós sabemos a dificuldade de dinheiro que temos no Estado e é um absurdo você devolver dinheiro federal, sendo que está ali à sua disposição para você utilizar na sua secretaria, a benefício da sociedade. Esse dinheiro que retornaria, por exemplo, em 2018, hoje a gente utiliza... Hoje você pode ver, é o dinheiro que foi construído a unidade do Cariri, né? Nossa unidade de segurança máxima, que está pronta, inaugurada, né?
E eu não sei o que seríamos de nós se não tivéssemos aquela unidade nesse momento de pandemia, que é uma unidade, como eu disse, de segurança máxima, onde você consegue realmente isolar os infectados, onde você consegue colocar líderes de facções, onde você consegue, enfim, trabalhar, né? É a nossa melhor unidade hoje no estado, né? Então, e por exemplo... Aquilo ali já deu muito problema, sim, já. Nós sabemos, né, como era. O pior lugar era no Cariri, hoje é o melhor, hoje é a melhor estrutura. Por exemplo, o Serra do Carmo, você já deve ter ouvido falar, também. A unidade prisional do Serra do Carmo. Eram 27 milhões que estavam há mais de 10 anos na conta do estado. Há mais de 10 anos. Dinheiro parado que também poderia expirar. Exatamente. E nós, quando assumimos, nós tínhamos 200% de lotação, né, de superlotação nas unidades prisionais. Há mais de 10 anos essa unidade dentro do estado. Como que você não tem dinheiro? Como que você tem 42 unidades prisionais em Tocantins com uma população carcerária em torno de 4 mil presos? É um absurdo. A gente não precisa ter mais de 10 unidades prisionais. Cada unidade dessa tem uma estrutura administrativa que traz um gasto enorme para o estado. Então, por exemplo, o Serra do Carmo ele já está na caixa e ele já vai ser licitado. Eu imagino que até agosto ele já está licitado, vamos iniciar a obra. Mesma coisa do caso de Araguaína, mesma situação do Serra do Carmo aqui. Então o dinheiro ele vem, a ajuda ela vem. Só que você precisa ter uma gestão adequada, você precisa ter uma equipe capacitada para estar gerindo esses recursos, né? E é isso que a gente vem fazendo, graças a Deus. Eu acredito que a gente vai deixar um sistema prisional muito melhor do que encontramos. Bom, você que está aí do outro lado do rádio, nós estamos entrevistando aqui o secretário de Cidadania e Justiça, o Heber Fidelis. Você percebeu que é uma pessoa altamente técnica e não é à toa que esses projetos estão sendo aprovados e o dinheiro realmente está... Aliás, dinheiro que já estava, né? já estava compra 10 anos barato, meu Deus. É claro, nós já comentamos sobre isso, mas tem muitos prefeitos aqui na região, secretário, que devem estar assim, meu Deus, eu não sabia do projeto, enfim, eu quero ter na minha cidade, na minha região. Além do projeto nas escolas, os custodiados, no caso, já falou sobre isso, eles também eles trabalham na pintura dos meio-fios, em diversos municípios que já aderiram a este programa. Entre eles, no caso, foi bem citado Abreulândia. Quais são os procedimentos para os municípios que também desejam aderir a esse programa, secretário? Para as pessoas que estão agora nos ouvindo, principalmente nessa região aqui. Para as prefeituras, é importante salientar que não é necessário se ter uma unidade prisional no município para você ser atendido, né, por essa mão de obra. Você pode estar procurando a secretaria, pode estar procurando a nossa equipe, a gente vai estar visitando vocês, vai estar reunindo, e o que tiver ao nosso alcance que a gente possa ajudar o município, será feito com certeza. Essa semana a gente já tem reuniões marcadas com o prefeito de Porto Nacional, com o prefeito de Paraná. Então, à medida que a gente vai falando sobre o projeto, ele vai crescendo, os prefeitos vão se utilizando dessa mão de obra carcerária, e eu tenho muita esperança que esse projeto ele vai, a nível nacional, ele vai ser utilizado mais para frente. Sem dúvida, você virá como modelo, sem dúvida. Agora, secretário, você falou um negócio interessante, a questão da logística. Por exemplo, a ideia é atender a prefeitura de Paraná. A mais próxima ali seria Dianópolis, vamos colocar assim. Pomerópolis e Dianópolis. Pomerópolis e Dianópolis. Essa turma, são esses profissionais que vão para esse local, por exemplo, na questão da logística? É por isso que estamos investindo nos ônibus, que você bem falou, para transporte. É por isso que a gente vem trabalhando nesse sentido. Por exemplo, o Novo Tempo, um exemplo, o prefeito de Paraná, ele precisa calçar uma praça, ele precisa murar uma escola. Esses blocos, eles podem ser produzidos em Dianópolis, eles podem ser produzidos em Palmeirópolis, eles podem ser produzidos em Palmas, né? Nós temos caminhões aí que podem estar levando esse material para ele, né? Ele precisa fazer um mutirão numa escola, a gente pode colocar os reeducandos dentro de um ônibus e levar, né, ficar o tempo que for necessário lá para estar ajudando ele. É tudo o que a gente conseguir fazer, desde que é organizado, com a segurança, né, dentro da legalidade. Lógico, é preciso frisar o apoio do judiciário, né, que nos apoia nesse sentido, nessa questão do trabalho, nessa questão do estudo. O judiciário, a defensoria, o Ministério Público e sempre a OAB, né, são parceiros e nos ajudam muito nessa situação também. Bom, isso é muito bem colocado pelo secretário, é o projeto Novo Tempo, né? Exatamente. Esses projetos, no caso, secretário, são desenvolvidos em todas as unidades penais e pode ter o apoio de qualquer pessoa ou instituição por meio de doações e parcerias. Quais são os procedimentos para quem deseja ajudar? Por exemplo, tem uma empresa que fala assim, peraí, eu quero também ajudar
em um determinado projeto que vai servir para a minha empresa daqui a alguns anos. O que as pessoas podem fazer para poder colaborar e ajudar dentro desse projeto? É só estar procurando a gente, só estar procurando a secretaria. A secretaria hoje, ela trabalha em conjunto. Todo mundo, se falar de projeto de Novo Tempo, as pessoas já vão te encaminhar para a pessoa correta que lida com isso. A gente é bem alinhado. Esse é o nosso projeto de governo, é o projeto que a gente quer entregar na gestão do governador Mauro Carles. E é só estar procurando a secretaria, estar ligando para a gente, ou enfim, o que for mais fácil. E a gente vai estar retornando e fechando essa parceria aí, se Deus quiser. No mês passado foi anunciado aí que será investido mais de 1,3 milhões em programas de atendimento aí aos adolescentes egressos, né? E famílias do sistema socioeducativo. Fale um pouquinho a respeito desse assunto, secretário. Olha, é como eu disse, a secretaria, ela não só do sistema prisional, mas nós temos lá a criança e adolescente, nós temos os menores infratores, né? Nós temos todos os direitos humanos, Cacá. Desde o índio, né? Você passa pela mulher, drogas, racial, idoso, tudo a gente passa ali, tudo a gente lida. E mais um programa está na questão do menor infrator. Graças a Deus nós temos uma equipe, uma superintendência que corre atrás. Esse é mais um dinheiro que eles correram atrás e conseguiram de mais um projeto. E da mesma forma que a gente trata, né, com respeito, com dignidade, o reeducando, nós temos que tratar com o menor internado, o menor que está ali, né? A gente não quer que ele saia dali e vá para uma unidade prisional depois. E ele tem todo o tempo do mundo, né, para estar se capacitando, para estar estudando, né, para estar mudando o sentido da sua vida. Às vezes uma falta de oportunidade gera uma situação dessa, né? Então é mais um investimento, esse investimento sendo feito no nosso sócio educativo, e eu tenho certeza que ele vai dar essa capacitação dos menores, né? Essa atenção a eles vai trazer produtos muito bons para o futuro. E se a gente cuidar, é igual eu falo, Cacá, o problema do nosso estado é que, eu falo do nosso estado, eu digo no estado brasileiro. Sim. Uhum. É que não tratamos de políticas públicas, né? Nós tratamos do problema em si, que a gente tenta resolver, e o problema em si ele não se resolve. O grande problema hoje do sistema prisional brasileiro se chama drogas. 70% da nossa massa carcerária dos menores internados estão lá por questão das drogas. É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública. Sim. É por isso. Então, se você prender o traficante, se você lá prende o traficante, você tira ele da sociedade, o outro vai assumir o lugar dele. E você tira aquele, outro vai assumir o lugar dele, e isso não acaba porque não acaba a demanda, você tem os viciados, você não acaba com aquela situação. Então, programas como esse do sócio educativo, onde você trata do menor, você trata da criança e adolescente, você vai lá na base, né? Cuidar é o que nós precisamos hoje. Infelizmente, esse programa ele só vai ter resultado, a gente só vai enxergar isso lá na frente. E às vezes, a política ela é mais imediatista, né? A gente quer alguma coisa que seja de uma hora para outra. Então, nós estamos começando a fazer isso, nós vamos deixar a semente plantada, né? Estamos cuidando das nossas crianças, dos nossos menores, esperando que lá na frente ele se torne um cidadão melhor. Eu acho que é disso que a gente precisa cuidar. O senhor comentou algo interessante aí, porque o grande problema dos grandes traficantes as mulas mais vulneráveis são os nossos jovens e as mulheres. Eu fiz uma matéria, inclusive, fizemos um mini documentário uma época, Mulheres do Tráfico, né? A gente acompanhou muito bem. E o que se percebia ali, secretário, é que havia uma grande vontade, porque quando fala em mulheres do tráfico, aí você vai ver que são mães do tráfico, ou seja, aquelas mulheres que foram vítimas, mas que acabaram deixando as suas crianças, seus bebês em casa. Isso para uma mãe é terrível. Sim. E ali vem e bate um arrependimento terrível, porque ela acabou sendo ludibriada por um falso namorado ou por um traficante em si. Então, você percebe que ali há um arrependimento total. Nesses custodiados, ali se percebe realmente que há uma vontade imensa de mudar, né secretário? Cacá, eu costumo dizer que a mulher ela não tem a natureza criminosa. É muito difícil, é raro você ver uma mulher criminosa que tem a natureza, que gosta do crime e tudo mais. Eu penso que mais de 80% das mulheres que estão presas ali estão presas relacionadas ou ao homem
ao filho, ao marido, ao namorado, geralmente as mulas, né? Geralmente carregando, né? Quase sempre, quando se tem uma visita nas unidades prisionais, por exemplo, aqui em Palmas, uma mulher é presa, né? Ela é pega ali com drogas que ela queria levar dentro a um parente, infelizmente. E, assim, é triste, né? É muito triste e, na verdade, é igual você fala, quem sofre é só a família. São os filhos, né? São os irmãos, são os pais que ficam ali, infelizmente, naquela situação. Agora, e essa situação agora, Cacá, ela piorou, porque eles estão aí quase 15 meses sem visita, né? 15 meses sem ver a esposa, sem ver os filhos, somente por telefone ou por videochamada. E essa situação, ela é muito ruim. O bom disso é que eles entendem, né? Nem os parentes eles querem tá levando o vírus lá para dentro, e nem eles querem que os parentes sejam infectados em casa. A gente tem uma tranquilidade relacionada a isso, mas é muito ruim. E quando você fala, principalmente quando você toca nessa situação da mulher, é muito triste, porque a situação da mulher hoje encarcerada no estado do Tocantins, ela é pior. Ela é pior um pouco. Você tem menos ajuda, você tem menos estrutura, você não tem uma unidade prisional hoje específica para a mulher. Né? A gente tem quantos anos aí de estado de sistema prisional do Tocantins? São arranjados, que são feitos, são colocadas as mulheres lá dentro e os menores também. Né? Você tem o caso aqui, né? Você tem um dinheiro para fazer um caso em Araguaína, há mais de 10 anos nunca foi feito. Então, assim, a gente tem os programas, a gente está atrás de recursos para estar melhorando essa situação. E esse programa, a questão do Reeduca, ele atinge as mulheres também. Né? Nós estamos trazendo fábricas, principalmente de panificação e de ensino culinário, para que elas possam estar produzindo pães, bolos, para estar vendendo ali na sua região, para estar conseguindo alguma renda também, para não ficar totalmente dependente. Agora, secretário, o senhor é secretário de Cidadania e Justiça, né? Mas além de ser um profissional extremamente técnico, é claro que aí existem várias parcerias com a própria segurança pública, enfim. Para se combater o tráfico hoje no país, que é um dos nossos maiores problemas, é aquilo que o senhor falou. A grande maioria de quem está preso é porque, infelizmente, foi vítima do tráfico. A entrevista está até um pouquinho longa, mas está muito boa e muito interessante, porque nós temos muito assunto aqui, mas já estamos encerrando. Para se combater o traficante, é preciso agir o quê? Com inteligência? E aí, nesse caso, eu digo o seguinte, é preciso estancar a grande sangria. E quando eu falo sangria, é a questão financeira, porque se não for lá e estancar essa sangria, acho que não vai chegar a lugar nenhum. Seria mais ou menos isso, secretário? Claro que tem várias outras situações, mas a principal delas seria essa? Na sua avaliação, secretário? Eu penso que sim. Você vê países desenvolvidos combatendo a criminalidade, combatendo o tráfico. Um exemplo, os Estados Unidos é o país que mais encarcera hoje no mundo. Né? Lá você tem um sistema prisional privatizado, né, onde as empresas investem e tiram o seu lucro ali daquela situação. Mas os Estados Unidos, você não vê a busca pelo viciado, pelo traficante pequeno. Né? Com a inteligência, eles conseguem buscar o grande traficante, aquele que fornece, né? Aquele que passa pela fronteira, aquele que planta. E assim você vê uma situação muito melhor do que temos aqui. Né? Aqui você vê prisões de pessoas, muitas vezes usuários. Você vê prisões, muitas vezes, de pequenos traficantes, de pessoas que estão ali, às vezes por acaso, às vezes, enfim. E quanto mais se prende, mais você se alista às facções criminosas. Esse tipo de pessoas, você prende pequeno furto, pequeno roubo, traficantes pequenos, você coloca ele lá dentro, você mistura ele com as facções, ele se alista, às vezes ele entra ali por um acaso, ele sai dali com uma missão, né, para a facção. E assim você vai alistando dentro do Estado, com o custo do Estado, e você trabalhando para as facções criminosas sem saber que está trabalhando, né? Então, a inteligência é a chave disso tudo, né? Então, é igual você falou. E foi com a inteligência que a gente conseguiu reduzir esse índice de fugas, e a gente conseguiu pegar tanta coisa errada que tinha dentro das unidades prisionais, né? No estado do Tocantins. Você precisa ir atrás do grande, você precisa ir atrás de quem realmente ganha dinheiro,
e você precisa tratar dessas pessoas que não têm condição, porque muitas vezes aquele que furta para usar uma droga. Sim. Às vezes ele não tem uma outra saída, ele não tem um trabalho, ele não tem uma educação adequada. Então, penas alternativas de prisão para essas pessoas, eu penso que seria o mais viável, né? De início, você não encarcerá-lo. Até porque são pessoas que viveram a vida inteira à margem da sociedade, Exato. né, secretário? E não adianta, a gente viu, né, e a gente vê que a prisão, pela prisão, ela não resolve. Né? Então você vai continuar aprendendo, surgem novos atores e você continua aprendendo e não resolve. Então eu acho que talvez uma medida alternativa de prisão, colocar essas pessoas para trabalharem nesse período que elas estão cumprindo isso, ficarem para produzir e estudarem, aí sim, dar né? oportunidade, né, para eles. Talvez você acabe com o problema da superlotação nos presídios e você resolva um problema de saúde pública, né, que são a questão dos viciados e desse tráfico. Porque se o traficante grande ele não tiver essas pessoas para distribuir, e quem que vai resolver isso para ele? Então eu penso que a gente tem que ir atrás dos maiores e tratar dos menores. Sem dúvida, sem dúvida. Lembrando, gente, que as medidas de prevenção à Covid no sistema penal, só a título de informação, elas continuam. A CECIJU já deflagrou a terceira fase da Operação Lockdown. Nesta etapa, ela segue até o dia 26 de junho. São 16 unidades penais que foram selecionadas para o recebimento de novos presos. Ou seja, são situações que estão sendo adotadas, né, para medida justamente de prevenção e em respeito justamente a esses custodiados. Secretária, me fale um pouquinho dos seus projetos, expectativas para o segundo semestre deste ano. Quero aqui desde já agradecer demais a colaboração da produtora Monique, nossa produtora, nos ajuda muito. O Deusimar está ali na edição. Nós estamos recebendo aqui da área de comunicação da CECIJU, o Marcos, né, Marcos? Obrigado pela sua presença também. O Paulo também acompanhando aqui o secretário Heber Fidelis. E já quero aqui confessar de antemão, uma das melhores entrevistas que nós tivemos, justamente por ter tantas informações, principalmente em uma área que interessa muito a comunidade, e muitas vezes as pessoas ainda não conseguiram tirar a capa, vamos colocar literalmente assim, a capa dos olhos, porque as pessoas não entendem, até se não fosse trágico, seria cômico, secretário. Sim. Eu fui entrevistar uma certa vez, uma certa data, um custodiado. Aí ele chegou lá e falou assim, eu queria que vocês pegassem, vocês ficam pegando só as coisinhas pequenas aí, vocês pegam as traíras, piau, eu queria ver vocês pegarem os peixes grandes. Eu perguntei, mas qual peixe grande? Ele falou, tubarão, baleia, porque pô, o cara não vai falar, ele não vai entregar, mas é mais ou menos por aí que os caras falam, e eles sabem disso, não adianta, eles sabem. Infelizmente, o sistema é aquilo que nós comentamos, é preciso que haja um trabalho de inteligência e nisso o governador tem acertado em cheio, porque ele está aparelhando, está investindo, também investindo no material humano, e isso é notório. A segurança pública como um todo, ela mudou e muito nesses últimos anos durante o governo Carles. Isso é uma demonstração de que está indo muito bem, a coisa está dando certo. O governador, ele foi muito feliz na escolha da sua equipe. Né? Hoje nós temos, por exemplo, tivemos o Jaison na Polícia Militar, né? O Jaison dispensa comentários. Sem dúvida. Né? Enfim, excelente. Hoje nós temos o Silva Neto. Além de um excelente profissional, é temido por todos na rua por onde ele passou pelo seu trabalho, e isso é importante. Né? Nós sentimos dentro das unidades prisionais, quando o Silva Neto assumiu a Polícia Militar, a agonia que foi. Né? Porque ninguém quer um Silva Neto à frente de uma polícia, a gente sabe, a gente conhece, e enfim, nós temos o secretário Cristiano, que enfim, ele é o secretário nacional, né? O presidente do Conselho dos Secretários Nacionais de Segurança Pública do Brasil, né? Delegado federal, pessoa excelente. Muito. Nós temos o Coronel Leandro à frente dos bombeiros, né? Excelente. Então, graças a Deus, nessa parte da segurança pública, o Estado do Tocantins está bem servido, com pessoas comprometidas, né? E a fim de entregar um bom trabalho para a sociedade. Para o segundo semestre, Cacá, eu preciso manter a segurança nas unidades prisionais, isso em primeiro lugar. Né? A gente precisa manter a nossa sociedade segura e eles precisam entender que o sistema penal ele é sério, e a pessoa que entra ali, ela vai cumprir sua pena até o final. Né? Isso é a primeira coisa. A segunda é aumentar o número de parcerias, né, com secretarias e prefeituras, né, colocar esse pessoal para trabalhar, colocar esse pessoal para estudar. O Estado do Tocantins,
do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, ele pulou de 22º e 24º no ranking de educação e trabalho no Brasil para 5º e 6º. Né? Eu já coloquei uma meta ali que a gente quer terminar em primeiro, né? Nesses 2 rankings até o final da nossa gestão, e nós vamos fazer de tudo para alcançar esse número, né? Para aumentar esse índice e fazer o Tocantins referência, né? Fazer o Tocantins sair do esquecimento, né? que era o nosso sistema prisional, para uma referência nacional, né? Até o final do ano que vem. Eu recebi aqui da Miraci, desculpa isso, eu até recebi aqui da Miraci, da Unitins, uma pergunta. Eu estou tentando entender. Ao visitar o irmão, ela conheceu o Luciano Cordeiro, de 43 anos, preso por assalto. Eles começaram a namorar e se casaram no presídio. Isso acontece sempre? Acho que a pergunta foi essa. Olha, eu acho um pouquinho difícil aqui no Tocantins disso acontecer, porque são separados, né? As unidades prisionais masculinas e femininas, eles não têm contato. Então, a não ser que um deles esteja fora e tenha feito uma visita ao outro, isso não tem como acontecer dessa forma. Sim. Gente, olha, eu confesso, para mim, um dos melhores bate-papos aqui no nosso quadro Sala de Visitas, pelo conhecimento, né? Pela forma técnica com que vem exercendo a sua função na Secretaria de Cidadania e Justiça. Não é à toa que os números são altamente positivos. Secretário, eu queria lhe agradecer demais pela sua presença aqui no nosso programa. Eu sei da sua correria, não é brinquedo, e obrigado por disponibilizar o seu espaço. Hoje foi um pouquinho até mais longo, porque o papo foi muito agradável, né? E lembrando que essa entrevista estará na íntegra no site cacnoticias.com, também nas nossas plataformas digitais. Obrigado de coração, secretário, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Cacá. Obrigado pela oportunidade. Espero vir mais vezes, né? Eu espero ter mais vezes. Tem demais ali, tem muita coisa para tratar e para estar informando a sociedade, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado, secretário. Muito bem. 13 para as 10 agora. Bom dia!